ele e dele. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito por Kaibar Schutel, ainda enquanto estava encarnado por volta de 1933. Nós estávamos vendo no encontro anterior o capítulo Perturbação da Morte. E o que é que disse Kaibar aqui? Ele disse que nas mudanças que se sucedem após a morte, também os alimentos, acontece uma grande mudança. E ele diz o seguinte, que estas particularidades todas que foram relatadas no mundo espiritual não deixam de ser lógicas de acordo com a lei da evolução. Que esta lei não admite bruscas transições, o que proporciona sempre períodos intermediários para suavizar as mudanças que ocasionam um grande abalo nas nossas existências. E a maior perturbação que ainda ocasionariam, se nós, ao voltar para o mundo espiritual, nos fosse excluídos todas essas possibilidades de transição. Então ele vem concluir dizendo para nós o seguinte: tudo isto que nos ocorre, todas essas transformações, demonstram que o mundo espiritual não é algo abstrato, não é uma miragem, não é um vácuo inconcebível sem que haja a sanção da inteligência, mas sim um meio concreto onde se encontram as condições indispensáveis para que hajam adaptações e também, sobretudo, o progresso do espírito. Então, tudo está concebido de tal forma que está imbricado uma coisa na outra, que a partir do momento que nós retornamos, a vida continua, como disse André Luiz. Vamos continuar trabalhando? Vamos continuar procurando alimento? Vamos continuar o corpo existindo? Sim, mas numa dimensão diferente. Como diz o Dr. Inácio Ferreira, imaginemos aqui 100 ou 1000, o peso 1000 lá o peso 1, para nós termos uma ideia da dimensão que nos separa entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas a vida continua. A reencarnação faz parte da evolução. Se nós não reencarnarmos, não temos como progredir. E continua o Kaibar Schutel dizendo o seguinte: já havíamos recebido essas revelações em 1933. Ele disse, já havíamos recebido essas revelações há muitos anos. Contudo, tínhamos conservado essas revelações como lição de caráter puramente familiar e sujeita, portanto, à observação. É sabido que as revelações da verdade sempre têm caráter coletivo e não individual. Se de fato a nossa revelação procedesse dessa fonte, outros também recebê-la-iam em todo o mundo. Se isso acontecesse, disse Kaibar Schutel, julgaríamos essas revelações transcendentais, realmente dignas de atenção e até de novas experimentações com outros médiuns, para que pudéssemos confirmá-la. Com efeito, 1933, disse ainda Kaibar Schutel, as diversas obras inglesas existentes na época, norte-americanas e francesas, mostram hoje, 1933, a reprodução detalhada das mensagens que Kaibar recebeu. O plano espiritual desenterra o oculto e concorre para que conheçamos o futuro que nos espera, assim como nos dá a conhecer desde já
em que consiste a outra vida e quais são os meios que nos são facultados nessas regiões, não só a nós, mas também aos entes queridos, para a aquisição de uma felicidade duradoura e de um progresso crescente para a luz e a verdade. Que com esses dados, mal apanhados pela imperfeição dos nossos sentidos, dados fornecidos pelos espíritos que habitam o além e passaram por todas essas peripécias, por essas transformações, podemos hoje fazer uma ideia mais aproximada das condições do outro mundo, e em que consiste a perturbação da morte e os meios aplicados para suavizá-la. E recomenda então Caibar Chouet, com a leitura das obras espíritas, especialmente O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, muito se aprende sobre a perturbação que ocasiona a passagem de uma vida à outra. Então vejam, amigos, amigas, internautas, a morte existe? Não. O que acontece? O momento de retornarmos à nossa vida real, porque, como diz o livro dos Espíritos, a vida que existe é a vida espiritual, que é eterna. Aqui estamos de passagem, estamos momentaneamente aqui. E como já disse a literatura espírita, e como já disse também o doutor Ferreira, nós, quem nasceu nesta terra, está evoluindo aqui, já teve no mínimo 10.000 reencarnações. Está lá, claro, nos livros. Então, o que nós estamos preocupados com a morte? Por que temos tanto medo da morte? Por que nós estamos assustados, vemos na morte algo terrível? Porque vamos perder o magnetismo da matéria? A morte não existe. Está claro aqui nos livros. A morte é o retorno para casa. Mas é um retorno onde? Nesta viagem que fizemos ao mundo material, nós vamos ter que abrir a maleta e ver o que trouxemos de bom nesta viagem, o que fizemos de bom. Aí é que a hora fica difícil. Aí é que, como se diz, a roda aperta. Porque nós aqui nos envolvemos tanto com a matéria, a tal ponto que esquecemos que não somos daqui. E cometemos coisas totalmente contrárias às leis de Deus, às leis que Jesus veio ensinar, às leis em que ele pegou tudo que existe no universo e resumiu em duas leis: amor ao Pai e amor ao próximo. O que vemos hoje, século XXI, isso foi escrito em 1933, hoje com as grandes revelações que já recebemos, o que vemos hoje? Grandes mudanças para rapidamente chegarmos ao Pai, a Jesus? Ao contrário. Cada vez estamos, na grande massa, nos distanciando dele. Vim agora pelo carro, vim agora no automóvel, com o rádio ligado. Lá na África, o movimento islâmico Boko Haram, hoje matou lá 50 a 80 pessoas. Eles se julgam dono da verdade. Acham que têm o direito de matar. O que os nossos políticos fazem com as coisas públicas? Ah, são nós. Vamos meter a mão e levar embora. Isso vai custar muito caro. Isso vai ter choro e ranger de dentes. Porque já chega a hora de retornar. E no retorno, como serão as rememorações que nós obrigatoriamente temos que fazer? É claro que vamos ter que corrigir. Alguma pergunta, algum comentário? Então vejam,
Caibar Schutel, ele continua nos mostrando que a vida no outro mundo não tem nada de anormal. Anormal, sim, é a forma como nós enxergamos isso, é a forma como nós interpretamos o nosso retorno. No capítulo seguinte, o passamento ou o desprendimento do espírito e do corpo, nós vamos ver como é que ocorre esse desligamento. Então vamos aí. Diz o seguinte: esta obra ressentir-se-ia de uma grande lição se por ignorância ou por zelo extremo em pretendermos enunciar ideias novas não incluíssemos nestas páginas o introito da segunda parte do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, onde o mestre, com lógica admirável e singular concisão, esclarece o processo que denominamos morte, e que o Espiritismo, com justa razão, chamou desencarnação. Em poucas páginas que deliberamos incluir como parte integrante deste livro, constitui um dos grandes capítulos do Espiritismo, ciência nova, que aborda com admirável proficiência a vida, quer na sua forma externa, visível, que afeta os sentidos humanos, quer em sua modelação para nós subjetiva, interna, em seus momentos emocionantes, que exaltam não a fé que vê, mas a mais aperfeiçoada, a mais emotiva, a fé que sente. Então, sem outras considerações que só poderiam dificultar aqui os ensinamentos prometidos por Jesus para nos ensinar as coisas, damos a palavra ao codificador da doutrina dos Espíritos, o grande missionário lionês, que diz o seguinte: palavras de Kardec contidas no livro Céu e Inferno. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da morte, o momento da transição. Sofremos ou não neste momento? Por isso se inquietam, e com a razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos então dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna, nem instrução, nada poderá suavizar. Vendo-se a calma de alguns moribundos, continua Allan Kardec, e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as experimentações, as sensações que ali se experimentam, nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre o espírito e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Calam-se porque lhes falta conhecimento. Conhecimento do quê? Das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e outra nos umbrais da vida material. O Espiritismo, continua Allan Kardec, é o traço de união entre ambos, ciência e religião, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição.
quer pelas noções positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que nos une o espírito ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é o fato que só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Então veja, o corpo físico não sente dor para morrer. Morrer dói? Não. Você vai sentir alguma dor daquele mal que você está sentindo. Mas a morte em si não dói nada. Dói para o espírito moralmente. Imaginemos-nos, eu faço aqui uma infelicidade, levo um Beli à morte. Mato o Beli, literalmente falando. Ele vai ficar feliz com isso? Não. Eu fecho o olho aqui, abro lá. Quem eu vou ver? O Beli me esperando. Vai doer na minha alma? Muito. Porque ele vai querer se vingar disso, obviamente. Essa é a dor da alma, não do corpo físico. Mas continua Allan Kardec dizendo o seguinte: a desagregação do corpo repercute na alma, que por tal motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois o corpo não é mais que um instrumento da dor. Aquela é o paciente, ou seja, a alma é que é o paciente. Após a morte, separado o espírito, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada mais vai sentir, enquanto que a alma, for isolada, nada experimenta da destruição orgânica. O espírito tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível, na matéria física. O perispírito é o envoltório do espírito e não se separa do espírito nem antes nem depois da morte. Kardec deixa isso claro. Forma perispírito e espírito uma só entidade e nem mesmo se pode conceber um sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como a alma, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. O perispírito, que é o molde para modelarmos o corpo, juntamente com o espírito, se une ao corpo, vejam os senhores, molécula a molécula. Veja, está firmemente ligado. Não é um laço frágil, não, é um laço muito forte. Então, para que ele se desligue, vai demorar o tempo que nós programamos para viver aqui. O tempo enquanto tivermos fluido vital, ectoplasma, para movimentar a matéria. 100 anos, 70 anos, 50 anos, 20 anos, o tempo que programamos. Ah, e se eu cometer um suicídio? Eu vou embora antes da hora. Aí complica. Por que complica? Porque todos esses laços que nos unem à matéria serão arrebentados e não desligados. Eu programei, vamos dizer, 50 anos na encarnação. Aos 30 eu cometo um suicídio. Eu tenho 20 anos para completar. Vai passar sem nenhuma dificuldade? Não. A matéria está me chamando. Eu vou ficar junto do corpo pelo menos 20 anos, vendo o corpo ser decomposto, sentindo os vermes comerem o corpo físico e tendo esta impressão no espírito.
Além do que, eu vou ficar em looping, repetindo o momento do suicídio 24 horas. Então, cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso corpo. Ninguém caiu de paraquedas aqui, não. Nós imploramos de joelho ao Pai, aos benfeitores espirituais, para que nos desse a oportunidade de aqui estarmos. As dificuldades pelas quais cada um de nós passa estão dentro da programação que nós precisamos passar. Podemos atenuar? Podemos. Como? Comprando, fazendo falcatrua? Não. Arregaçando as mangas e trabalhando no limite das nossas forças em prol do próximo. De que forma? O universo está aí nos mostrando com muita paz, muito amor, muita harmonia e muito equilíbrio. Amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Alguma pergunta até aqui? Veja que é bastante profundo isso aí. Isso já foi dito por Kardec lá quando publicou O Céu e o Inferno, no século XIX. Então nós não podemos alegar ignorância, que a morte é algo que não sabemos. Sabemos, está escrito, basta querermos ler, querermos entender. E continua aí. A extinção da vida orgânica acarreta a separação do espírito em consequência do rompimento do laço fluídico ou cordão de prata, que é o último que liga e une ao corpo. Mas essa separação não é brusca. Só é brusca quando se ocorrer o que nós falamos, o suicídio. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e é absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado às moléculas do corpo. A ligação é molécula do corpo físico, molécula do perispírito. Uma a uma. Quantas nós temos no corpo? Trilhões. Emaranhado, hein? Imagina. E continua. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Imaginemos-nos extremamente usurários, apegados à matéria, loucos por dinheiro, loucos por acumular riqueza. Como vai ser a nossa separação do corpo físico? Vai ser tranquila, serena? Não vai ser. Extremamente apegado à sexualidade, extremamente apegado à comida, enfim, às coisas materiais, aos meus bens. Não vou embora, isso é meu. Vai o quê? Meu como? Vai levar como? Vai caber no caixão? Vai ter gavetinha? Vai ter carro forte levando? Nada. Vamos deixar para todo mundo brigar. Oh, aquele velho, aquela velha idiota largou tudo para nós. Olha que bom. Não é assim que fazem? Tudo bem. Já vem atrás, eu te falei. Continua. Portanto, não é preciso dizer, agora Kaivar falando, que conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cabe examinar. E diz Kaivar: estabeleçamos em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro caso: se no momento em que se extinguisse a vida orgânica, o desprendimento do perispírito
fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Segundo, se nesse momento a coesão de ambos os elementos estiver no auge da força, no auge da ligação, produzir-se-á uma espécie de ruptura que reagirá dolorosamente sobre a alma. É o caso do suicídio, é o caso de um acidente em que nós estamos com pleno vigor físico, acontece um acidente e nós vamos à morte. Aqui, é isso aqui. Terceiro caso, se a coesão, a ligação perispiritual com o corpo for fraca, a separação tornar-se-á fácil, operando-se sem abalo. É o caso quando envelhecemos, em que naturalmente vão se desligando das extremidades até chegar à última ligação que está aqui na nossa nuca, que é o cordão de prata. Quarto, se após a sensação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Está aqui o suicídio. Ah, eu não aguento mais a minha vida. Pum! Vou repetir. 24 horas por dia eu vou ficar vendo o tiro, a dor, o sangue escorrendo, o desespero. O tiro, o sangue, a dor, e sentindo os vermes comerem o meu corpo físico. Sentindo e vendo, até extinguir todos esses laços que nos unem ao corpo físico. Não estava na hora ainda de ser rompido. Então, o suicídio, como diz o livro, é falsa solução. Alguma pergunta, algum comentário antes de continuarmos? Esse momento, então, que nós ficamos no hospital, internado ali, passando, como Luiz da Vole, por exemplo, ficou aí 50 e poucos dias, a ideia que ficou meses nos últimos dias na UTI, internado e tal, esse desligamento vai se processando vagarosamente, normalmente, né? Para irmos extinguindo esta ligação, esta força que une molécula a molécula. Isso é necessário. Continuando então. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. E tudo quanto puder atenuar essa força e a rapidez do despreendimento tornará a passagem menos penosa. E finalmente, se o desprendimento operar-se sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Eu faço uma pergunta a todos os senhores internados. Chico, será que teve algum sentimento desagradável? Ele já vivia aqui mais do mundo espiritual do que aqui propriamente dito. Veja, ele foi até o final, quer dizer, houve um desligamento 100% dele. Com certeza não foi revelado por ninguém, mas pelo que foi dito aqui, nós podemos inferir que não teve nenhum sentimento desagradável. Não é verdade? Continuando. Ainda. Pois não. A criança que teve uma gestação normal e no momento do parto houve alguma intercorrência e essa criança morre no parto, o que aconteceria ao espírito dela? Olha, via de regra, a criança já vem com o tempo predestinado. Tá? Agora, se ela realmente for morta propositadamente, é outro caso. Mas se ela morre no parto, ou morre ainda enquanto está em gestação, ou morre logo depois, naturalmente por doença, todas essas energias já foram retiradas. Todo esse fluido vital, esse ectoplasma, já foi retirado.
O grande problema é se for assassinado. Não. Aí ela vai embora antes da hora. Não, morte natural. Sim. É um caso acontecido até na minha família. Né? Tá. Então, se é um caso natural, ela já se desligou totalmente do corpo físico. E a vida continua, ela é recepcionada pelos benfeitores, recebe os passes para amenizar aquela preocupação, continua a vida normalmente. Eu só não entendo porque ela teria vindo. Porque não viveu minutos fora da mãe. Meu cara, Aí eu não entendo. imagine você que a gente cometeu alguma coisa horrorosa lá para trás. Tirei a vida de uma pessoa que estava no final do tempo dela. Será que eu não tenho que vir aqui, eu, e complementar aqui, para sentir o que é? Vem o complemento e vai embora. Tudo depende do que fizemos no passado. Então, o tempo que vem é o tempo que necessitava para aquela experiência, para complementar, por exemplo, um suicídio. Ele tinha, que eu acabei de falar, 50 anos de existência. Ele cometeu suicídio aos 30. A próxima existência dele vai ser de 20 anos. Ele tem que complementar essa que ele não concluiu. Só que, como eu brinco sempre, o parafuso da vida, a porca dá mais um aperto. Ou seja, ele vem com grande deficiência do tiro que ele deu na cabeça, aqueles órgãos lesados, ele vai ter grande dificuldade, mas vai viver 20 anos. Faltava 5 anos, sei lá, alguma coisa tem para que isso ocorra. Não nos compete julgar absolutamente nada. Mas no caso que o José falou, pode ser até uma aprovação para os pais, né? Ou para os pais. Também. Mas, por exemplo, se a mãe fez vários abortos no passado, agora ela quer porque quer ser mãe. De repente, uma prova que não é o momento ainda. Nós não sabemos. O mundo espiritual tem N possibilidades. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não existe uma regra, é isso mesmo. O que existe é o seguinte: feriu as leis do pai, se prepara que ação e reação, vem embora. Agora, de que forma ferir? Cada um. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Então vamos continuar aqui. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. É um estado semelhante ao da catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos que quase nunca, porque há casos em que a alma pode completar conscientemente o despreendimento, como nós veremos aqui no que ele vai relatar mais para frente. A perturbação deve, pois, ser considerado um estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. De algumas horas a alguns anos. Por que de algumas horas a alguns anos? Eu vou repetir o que eu brinquei há pouco. O que nós pusemos na nossa maleta de retorno? Nós nos preparamos para retornar para casa? Não nos preparamos, ao contrário. Assumimos débitos perante as leis do Pai. Então, neste momento em que eu estou apegado à matéria, eu vou ficar em estado de perturbação. Eu quero as minhas coisas. Eu quero, e esse eu quero não é possível mais. Então veja, de algumas horas a alguns anos. Por que ocorre essa perturbação? A partir do momento que nós deixamos de respirar, há um acúmulo de CO2, dióxido de carbono.
então nós ficamos em estado narcotizado, em catalepsia, como foi dito aqui. Para nós encerrarmos, vamos dizer o seguinte: a proporção que se liberta, o espírito encontra-se em situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas e incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-lhe também a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, qual um horrendo pesadelo. Então eu vou bater outra vez na mesma tecla para nós encerrarmos. O que nós estamos pondo na maleta de retorno? Estamos assimilando os ensinamentos do nosso irmão mais velho, Mestre Jesus? Estamos aprendendo a amar a Deus para valer e ao próximo como a nós mesmos? Ou continuamos orgulhosos, vaidosos, continuamos egoístas ao extremo? É meu, que aquilo é meu também? Eu sou a figura central da Terra? Que história é essa? Vamos refletir bastante sobre isso. No próximo encontro nós concluiremos este capítulo. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro. Saúde e paz.